Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos e internautas. E a partir de agora, desse momento, nós estamos iniciando e editando mais uma série especial da nossa série especial chamada É na Igreja que a Minha Família Vai Ser Abençoada. É o terceiro estudo que nós estamos editando agora. E o programa Despertar para o Saber em Cristo está desejando uma excelente noite, a graça e a paz para todos vocês. Fique conosco a partir de agora. E a nossa série especial, ela diz assim, o terceiro estudo diz assim, o crente reflete a paz interior, mesmo em meio às lutas. Filipenses 4:7. A gente vai iniciar, no final a gente faz aquela oração e tá vendo aí, ó, primeiro slide aí, palestrante, diácono presbiteriano Cláudio Henrique. O tema do nosso estudo, crente reflete paz interior, mesmo em meio às lutas. Filipenses 4:7. O texto base do nosso estudo diz assim, Filipenses 4:7 diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Outro slide nosso aí, ó. Você está vendo slide 1, slide 2, 3, 4, 5, 6. Slide 1, ó, objetivo do nosso estudo. 2, entendendo a paz de Deus. 3, diz assim, como o crente reflete essa paz. 4, mesmo em meio às lutas, o crente é diferente. 5, como o crente alcançar e manter a paz de Cristo. São 10 pontos que nós vamos ver. 6 é uma reflexão para os dias atuais. Vamos lá. Slide 1 diz assim, o slide 1, o objetivo do nosso estudo diz assim, levar os ouvintes a compreender que a verdadeira paz interior não depende de circunstâncias eternas, mas da comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus. Aí slide 2 diz assim, entendendo a paz de Deus, Filipenses 4:7, diz assim, a paz de Deus não é a ausência de guerra, mas a presença de Deus em meio ao caos. Diz assim, que excede todo entendimento, é sobrenatural, não lógica ou explicável com base humana. Essa paz age como um guarda espiritual, protegendo mente e coração do desespero. Diz assim, exemplo atual, um cristão que ora e continua firme mesmo ao perder algo ou enfrentar a enfermidade, diz assim, ele não finge que está tudo bem, mas confia plenamente em Deus. Outro ponto que diz assim, a aplicação, diz assim, a paz de Deus é um presente e não é algo que produzimos. Ela vem como resultado da entrega nossa do cristão à oração. Olha que maravilha. Diz assim, outro ponto, outro slide 3 diz assim, como o crente reflete essa paz? Diz assim, ponto A, ponto B e ponto C. Ponto A, pela confiança na soberania de Deus. Diz assim, sabe que Deus está no controle, traz descanso à alma. Salmos 46:10 diz assim, mesmo sem entender o porquê, o crente confia. Ponto B diz assim, pela comunhão constante no Senhor. Filipenses 4:6 mostra que a paz vem após a oração, súplica e gratidão. Quem anda com Deus vive em outra dimensão emocional. Ponto C diz assim, pela esperança no que é eterno. A paz do mundo é temporária, a do crente é fundamentada na eternidade. João 14:27 diz assim, mostra uma ilustração de Jesus dormindo no barco em meio à tempestade. Marcos 38:39 diz assim, ele é um exemplo de paz perfeita. Slide 4 diz assim, mesmo em meio às lutas, o crente é diferente. As lutas não desaparecem, mas o crente também não desmorona.
Por 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim, 8 diz assim, versículo 8 diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. 9 diz assim, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Exemplo bíblico diz assim, Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 25. Diz assim que estavam presos, mas oravam e cantavam. O slide 5 diz assim, que mostra os 10 pontos de paz na vida de um crente. Diz assim, ponto 1, entrega total a Cristo. Romanos 5, no versículo 1, diz assim, justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Aí diz assim, a verdadeira paz começa quando nos rendemos totalmente a Jesus, confiamos neles como Salvador e Senhor. Aí vamos para o slide 6 que diz assim, segundo ponto de paz na vida do crente, diz assim, viver uma vida de oração constante. Filipenses 4,6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Diz assim, a oração tira o foco das preocupações e coloca nossa confiança em Deus. 7.7 diz assim, é o slide 7 que mostra os 10 pontos de paz, diz assim, alimentar-se na palavra de Deus diariamente. Salmo 119, 165 diz assim, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. A Bíblia fortalece a fé, renova a mente e traz consolo em tempos difíceis. Ponto 4 diz assim, desenvolver a gratidão mesmo nas tribulações. É o ponto 4, referente aos 10 pontos de paz. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a verdade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Diz assim, a gratidão transforma nossa visão e nos faz perceber a bondade de Deus mesmo em meio às lutas. Ponto 5 que fala ponto 5 em meios aos pontos, 10 pontos de paz, diz assim, ponto 5, controlar os pensamentos com base em Filipenses 4:8, diz assim, Filipenses 4:8 diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existir, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Diz assim, pensamento saudável gera emoções saudáveis. O que você alimenta, cresce. Ele fala sobre a mente, o que você alimenta sua mente. Coisas boas, então vai crescer coisas boas. Outro slide 10, que fala sobre o ponto 6 dos 10 pontos de paz, fala assim, evitar ambientes e pessoas que roubam a paz. Provérbio 22, versículo 24 e 25 diz assim, não te associe com o iracundo, nem andes com o homem cólerico, para que não aprenda as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Diz assim, busque sempre estar cercado de quem edifica e não de quem contamina a sua fé. Outro ponto, ponto 7, dos 10 pontos de paz, ponto 7 diz assim, praticar o perdão continuamente. Colossenses 3:3 diz, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos vós também. Guardar mágoa envenena a alma. Diz assim, o perdão liberta e traz leveza interior. Que maravilha. Ponto 8 dos 10 pontos de paz,
diz assim: depender do Espírito Santo diariamente. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Diz assim: contra estas coisas não há lei. A paz é fruto da ação do Espírito Santo e não de esforços humanos. Relacionamento com Deus, ele é essencial para a nossa vida, a vida do cristão, é essencial. Outro slide, slide 13, que fala o nono ponto sobre os 10 pontos de paz, diz assim: servir uns aos outros com amor. Atos 20:35 diz assim: mas bem-aventurado é dar o de que receber. A paz também cresce quando saímos do nosso mundo e abençoamos o próximo. Outro slide, o ponto 10 dos 10 pontos de paz. O ponto 10 diz assim: confiar nas promessas de Deus acima das circunstâncias. Confiar nas promessas de Deus acima das circunstâncias. Isaías 26:3 diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Diz assim: quem foca em Deus e não nos problemas, experimenta a paz verdadeira para a sua vida nos dias atuais. Esse é o cristão verdadeiro. Aí vamos citar aqui uma reflexão para nos dias atuais. Diz assim: isso aqui foi feito no contexto da igreja, pregação em igreja. Aí o palestrante aqui ele tem que fazer um feedback com as pessoas que estão assistindo o culto, dizer assim: você passar para as pessoas, você tem que perguntar para as pessoas: você tem vivido essa paz? É uma pergunta do palestrante para as pessoas que estão no culto. Você tem vivido, perguntar às pessoas se ela tem vivido essa paz. Outro ponto: estar com o coração inquieto. Às vezes as pessoas estão com o coração inquieto, perguntar se ela está com o coração inquieto. Se estiver, tem que observar a questão da paz do Senhor. E outro ponto diz assim: Jesus está te oferecendo hoje a paz que o mundo não pode dar. Palestrante, frisar esses 3 pontos são importantes para as pessoas que estão na questão do culto, estão ouvindo o palestrante pregar. Esses 3 pontos são importantes. E outro ponto é João 16:33, que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha que maravilha. E a conclusão aqui, o palestrante também vai refletir, passar essa reflexão que diz assim: o reflexo da paz em tempos difíceis é um dos maiores testemunhos do crente. Filipenses 4:7 diz assim: não é apenas uma promessa, é uma realidade para quem vive em Cristo Jesus. Diz assim: mesmo no vale, esse vale significa as lutas, dificuldades, problemáticas, esse mundo atual. Diz assim: mesmo no vale, mesmo no deserto, são as lutas, a paz do Senhor pode ser refletida. Refletida em quem? Em nós cristãos. Essa paz no nosso coração, ela é tudo para a nossa vida. E a oração final, o palestrante vai pedir aí para todos os ouvintes, todos que estão participando da palestra, na amplitude da igreja, participar aí e orar e interceder também, aí, pedir à igreja para que intercedam pela paz na amplitude dos corações de todos os cristãos. Pronto. Concluímos a nossa palestra no dia de hoje, palestra ao terceiro vídeo dessa série nossa, referente eu e a minha casa, iremos contemplar a paz do Senhor no nosso coração. Eu e a minha casa iremos contemplar essa paz verdadeira na amplitude do nosso coração. Glória a Jesus. E você tem que dizer também isso para você sempre.
pedir essa paz verdadeira para o seu coração, para a amplitude da sua família, da sua vida, da sua casa, para que todos venham refletir essa paz. Pensa aí que maravilha! E essa paz, mesmo que o mundo esteja aí numa correria grande, no deserto, nas lutas grandes, grandes dificuldades, mas se o crente tiver com esse ponto restaurado, esse ponto firmado na paz do Senhor, ei, ele está aguardando as promessas, que ele sabe que as promessas divinas vai vir para a sua vida e que Deus vai abençoar, vai transformar a sua vida e é só questão de tempo, é questão de momento e a certeza, se a paz estiver dentro do coração, a certeza tá, a esperança tá, e ele já vê, já alcança e já vê a vitória dele nos próximos dias, nos próximos momentos, e a vitória é certa. Mesmo em meio às lutas e às dificuldades desse mundo, a vitória é certa. E o crente ele anda tranquilo, as suas passadas são tranquilas, o seu proceder é tranquilo e sabe que Deus vai agir na hora certa para mudar a sua vida, vai transformar a sua vida na hora certa. E nós vamos fazer a nossa oração final aí, interceder aí pela paz a nível igreja local, igreja mundial, pedir a Deus abençoar o coração de todos os nossos irmãos em tempos difíceis, em tempos de luta, de dificuldade, de deserto, mas que essa paz venha tomar conta do coração de todos os irmãos, que todos os irmãos venham enxergar aí a sua vitória e a sua bênção. Senhor, nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por esse rico e maravilhoso estudo que veio sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a nossa congregação, sobre a nossa igreja, sobre o coração de todos os irmãos. Senhor, obrigado pela tua providência, tuas maravilhas, obrigado por essa reflexão tão maravilhosa que chegou sobre a nossa vida e sobre o nosso coração, Senhor, aonde nós já enxergamos a nossa vitória, já enxergamos, Senhor, o fim desse deserto, já enxergamos, Senhor, o fim dessas lutas, dessas dificuldades com relação à nossa vida. Senhor, obrigado por essa paz maravilhosa, pelo esse conforto maravilhoso de, Senhor, e segurar, Senhor, o nosso coração, a nossa vida. Senhor, obrigado, Jesus, pela tua bondade sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Obrigado, Senhor, a nível de igreja, Senhor, a nível mundial, em todas as amplitudes, Senhor, que nós intercedemos agora, Senhor, pela paz, pela bondade do Senhor, pelas misericórdias do Senhor, pelas bênçãos do Senhor, tanto ela espiritual como material sobre a nossa vida. Senhor, abençoa os líderes, os pastores, os presbíteros, os diáconos, Senhor, as senhoras, os departamentos, os jovens da nossa igreja. Senhor, derrama, Senhor, a tua bênção sobre a nossa vida, em meio a esse mundo tão conflitante e, Senhor, esse mundo tão, Senhor, corrido, aonde as dificuldades, as lutas tomam conta da vida das pessoas, da nossa vida. Mas, Senhor, o Senhor tem derramado em nosso coração, Senhor, a tua paz, a tua sabedoria, o teu entendimento, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor. Senhor, conforta os nossos corações, Senhor, o coração dos irmãos, de todos a nível mundial, Senhor, de todas as igrejas a nível mundial. Conforta, Senhor, em dias difíceis, dias conflituosos, Senhor, mas que o Senhor conforte o nosso coração com a tua paz, com a tua sabedoria, com o teu entendimento, Senhor. Nos dá o teu entendimento e Senhor, edificação do Senhor e a sabedoria do Senhor com relação à tua palavra, para, Senhor, passarmos pelas lutas, os desertos, com sabedoria
e entendimento, Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja sempre a vontade do Senhor sobre a nossa vida, Jesus. Jesus, agradecemos, Senhor, tu tens sido, Senhor, tão misericordioso, tão bondoso para conosco, Senhor, com a tua igreja. Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma noite de sabedoria e entendimento para a nossa vida, Senhor. Que é esse estudo maravilhoso, Senhor. Glória a Jesus por mais, Senhor, um estudo maravilhoso que vai trazer renovo e edificação e sabedoria para a nossa vida, Senhor. Senhor, que a paz, Senhor, venha reinar em nosso coração, Senhor, em, em meio, Senhor, a tempos difíceis, tempos de dificuldade, de lutas, mas que, Senhor, a tua sabedoria e a tua paz venha reinar no nosso coração, Jesus. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua maravilhosa bondade sobre a nossa vida, Jesus. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor.